Amém. Vou aproveitar que você está de pé para você abrir sua Bíblia comigo lá no livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amém? Você pode se sentar. Nessa noite, nós queremos falar um pouquinho sobre uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, que é ter um lar abençoado. Amém? Você quer ter um lar abençoado em 2024? Amém? É uma promessa de Deus para mim e para você. E você terá um lar abençoado em nome de Jesus. Se você já tem, ele vai continuar abençoado. Amém? Quando a gente vai ver, né, a história de toda a Bíblia, né, a gente vai ver que Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que ama a família, é um Deus que tem projeto com a família, e Ele ama tanto esse projeto que Ele mostrou para a gente, através da família, o que é amor. Então você vai ver Deus, né, criando aí a analogia de Jesus, né, e fazendo com que Jesus, o Filho dele, se entregasse para nos salvar. Então Deus pega a própria família dele, né, e a sacrifica para que a família dele crescesse. E hoje eu e você somos chamados filhos de Deus através da família de Deus. Você entendeu isso? Jesus, né, o Filho de Deus, ele veio justamente para isso, para fazer eu e você filho dele. E se não fosse através de Jesus, nós não seríamos mais, né, da família de Deus, justamente por causa do pecado que nos afastava de Deus, né, antes de Jesus. E Jesus, ele veio restaurar isso. Então Deus, ele ama tanto a família que ele usou, né, a família como um projeto de salvação. E quando a gente vai ver isso, né, você não precisa abrir, mas o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios 2,19, que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, porque agora nós somos filhos de Deus. Olha que maravilha isso. Então Deus, ele tem uma paixão pela família, e a família é um projeto de Deus. E quando a gente vai falar de lar, não tem como a gente falar do nosso lar se a gente não falar das nossas famílias. Então a família é o centro do nosso lar. O ambiente onde a gente mora, ele está totalmente relacionado com família. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, então a gente tem um lado oposto, se Deus ama a família, o diabo odeia a família. Então você vai ver o Satanás, ele tentando em todo momento destruir esse projeto de Deus.
ele quer fazer com que a família não exista mais, né? Então ele pega a todo momento e tenta plantar coisas para destruir a família, né? A gente vê tantos ataques nesses dias à família, né? A gente vê tantas coisas surgindo aí na política, nas redes sociais, nas escolas, nas faculdades, né? Tantas coisas sendo pregadas contra a família, né? E o Senhor, ele tem, né, levantado um povo forte, um povo que tem buscado princípios aqui neste livro para manter a família de pé nesses dias, amém? Eu e você somos chamados a manter esse projeto de Deus. E eu quero que você guarde bem isso nessa noite, que Deus, ele tem um lar abençoado para você. Ele quer que você tenha um lar abençoado e Ele tem um lar abençoado para você, amém? E isso tem que ficar gravado no seu coração. E você vai desfrutar disso em nome de Jesus. Então eu quero já te dar aí uma primeira promessa de Deus para o seu lar. Abre sua Bíblia comigo lá em Atos 16, 31. Olha só, uma das promessas, a maior promessa que existe para você ter um lar abençoado está relacionado com esse versículo. Em Atos 16, 31. A gente vai ler aquele finalzinho ali, ó. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Uma das maiores promessas que Deus tem para você nessa noite é que você não será salvo sozinho, mas a sua casa também. A sua casa será salva também. Os seus familiares, os seus parentes mais próximos, aqueles que moram com você, eles serão salvos através de você, né? Se você está aqui nessa noite, já é um indício de que você se importa com o Evangelho, que você se importa com o reino de Deus. E essa demonstração, ela simplesmente se reafirma, mas quando você sai dessas quatro paredes, você começa a levar isso para os lugares, né? E aí é onde que as pessoas vão começar a ver em você coisas diferentes, dentro da sua própria casa, né? As pessoas, né, os seus pais, por exemplo, se não são convertidos, seu irmão ou um primo que você tenha, né, eles vão olhar para você e vão falar: tem alguma coisa diferente no fulano. O que aconteceu, hein? Parece que ele mudou da água para o vinho, né? Quem não já ouviu essa frase, né? E aí, hoje nós conseguimos entender isso claramente. Você pode entender isso claramente. Não é porque você mudou seus hábitos, não é porque agora você vem para a igreja uma vez, 2 vezes na semana. Não, na verdade é porque se cumpriu essa promessa primeiro na sua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre você e Ele está te transformando dia após dia. E o seu caráter tem sido transformado dia após dia, né? E aí aquela pessoa que às vezes era mentirosa, quando o Espírito Santo vem sobre ela, ela para de falar mentira. E aí ela começa a ser uma pessoa transformada, né? Aquela pessoa que às vezes era preguiçosa, né, tinha preguiça de fazer tudo, ela começa a ser proativa, porque o Espírito Santo, ele começa a se mover dentro dessa pessoa e faz com que ela seja mais proativa, né? Você começa a carregar dos frutos do Espírito, né? Uma pessoa que era muito nervosa, né, que brigava com todo mundo, começa a ser calma. É o fruto do Espírito de longanimidade agindo dentro de você. Então, são coisas que transformam você, que faz com que você seja uma semente de luz no seu lar. E essa semente, ela vai fazer com que todo o seu lar também seja transformado, né? Se você já ouviu essa história ou não, mas eu lembro de uma história que é contada de uma pessoa que se converteu e os pais, né, e os irmãos eram todos frequentantes de um terreiro, né? Então eles faziam as coisas, faziam o benzimento e oravam para demônios. E aí uma pessoa daquela casa se converteu. E aí, passado um tempo, né, muita luta, essa pessoa passando muita dificuldade dentro de casa. Só que aconteceu uma coisa incrível, né? Aquela pessoa, quando ela entrava dentro de casa, se tivesse acontecendo qualquer coisa desse movimento, esse movimento ele não fluía, né? Então a pessoa entrava dentro de casa, se eles estivessem lá conversando com espíritos, os espíritos iam embora, porque só o fato daquela pessoa entrar dentro da casa, né? E isso, né, começou a incomodar os pais dessa pessoa, a ponto deles às vezes pedir por favor,
Falar assim, ó, fulano, você não vem em casa desse horário até nesse horário, não. Porque quando você entra dentro de casa, a gente não consegue fazer nada, os espíritos vão embora, né? Os demônios vão embora, olha só o poder que você tem hoje. Né? Então saiba que os lugares que você pisa são habitados pelo Espírito de Deus. Os lugares que você frequenta são habitados pelo Espírito de Deus. O seu trabalho, a partir do momento que você pisa lá dentro, as coisas ao redor têm que fluir, porque o Espírito de Deus está lá com você. Né? E você tem que carregar isso com convicção. Né? Você não é chamado para ser mais um normal, não. A partir do momento que você aceitou Jesus, você já é um extraterrestre e agora é hora de viver como um extraterrestre. Você é um extraterrestre, amém? Mas não é um ET daqueles verdinhos, não. É um extraterrestre mesmo, porque nós não somos deste mundo, nós somos do outro mundo, que é o céu. Né? E somos chamados para viver com convicção que somos moradores desse céu, amém? Então viva com essa convicção. Jesus, como eu disse no início, ele veio para salvar as famílias da terra. Ele não veio para salvar o Jonatas somente, o pastor Eduardo, o Leandro. Ele veio para salvar, como que é o sobrenome, o seu sobrenome? Os Paivas. Sobrenome forte. Melo, os Melos. Qual que é o sobrenome da sua família? Camilo, ele veio para salvar os Camilos. Moura? Isso eu já decorei. Moura, os Mouras. Então Jesus, ele veio para salvar as famílias da terra, não somente você. Né? E você tem que ter convicção disso. Né? Então você né, carrega o nome de uma família. Né? Aqui a gente tem várias famílias representadas. Né? A gente até discutiu isso outro dia, né, pastor, que né, a gente tem uma visão, né, e a visão é que a gente tenha 1000 almas. Aí o pessoal ficou falando que, que poderia colocar no lugar de 1000 almas, 1000 famílias. Na verdade, as 1000 almas vão representar 1000 famílias aqui neste lugar. Amém? Então você tem esse dever. Você é chamado para levar a família que você carrega no nome a ser salva. Né? E nós precisamos ter essa convicção, porque foi uma promessa. Né? A gente acabou de ler ali um versículo, né, que se a gente cresce no Senhor Jesus, né, nossa casa seria salva. Então a gente precisa carregar essa convicção para que todos sejam salvos. Todos, não somente você. Né? A gente vê muitas pessoas falar sobre isso e é pura verdade. Não adianta a gente vencer lá fora e perder dentro de casa. Né? Você já deve ter visto vários pregadores falar sobre isso. E é a pura verdade. Né? Que adianta eu ganhar Barroso inteiro, né, e eu perder minha esposa, perder minha filha, não conseguir trazê-las para o Evangelho. Né? Se elas não fossem, no caso da minha esposa, se ela não fosse, né, convertida. Então o Senhor, ele nos chama a vencer também dentro, não somente fora. Né? Você é chamado a vencer dentro de casa também. Né? Eu vou te lembrar de uma história, que é a história do nosso amigo Davi. Davi, ele, em um determinado momento da história dele, ele teve que batalhar contra o próprio filho Absalão. Então a gente vai ver, em um certo momento, Davi tendo que mandar um exército para guerrear contra o exército do filho Absalão. E em um determinado momento, Davi vai falar com o general do exército dele: vocês vão lá, vão guerrear, mas eu não quero que mate meu filho, traga meu filho vivo para mim. Né? E aí a guerra acontece, a batalha acontece, o filho de Davi é morto em batalha. Né? E aí quando o mensageiro vem comunicar para Davi que o filho dele, na verdade, que a batalha tinha sido ganha, né? Então ele chega, né, para Davi e fala: Davi, nós vencemos os nossos inimigos, nós conseguimos derrotar, né, o exército de Absalão. Mas Davi não estava nem se importando se aquela vitória tinha sido ganha. A primeira coisa que Davi pergunta não é se a batalha foi ganha, ele pergunta: e aí meu filho Absalão, e o menino Absalão? Né, e aí o mensageiro fala para ele: Absalão foi morto. Né, e Davi, que era para comemorar uma vitória, né, coloca a capa sobre a cabeça e sai chorando amargamente. Por quê? Porque naquele dia Davi perdeu uma batalha dentro de casa. Então Davi não estava preocupado em ganhar uma batalha externa. Davi, ele estava preocupado com o que ia acontecer com seu filho.
E eu te faço pensar nisso essa noite, né, que nós temos que ganhar as batalhas dentro de casa também. Nós temos que ganhar a batalha de levar os nossos pais para Jesus, a batalha de levar os nossos irmãos, a nossa esposa, os nossos maridos, nossos filhos. Você tem essa missão de ganhar uma batalha dentro de casa. E nessa noite, se você ainda não tinha consciência disso, eu estou liberando essa consciência sobre você para que você saia daqui vitorioso com essa, porque na verdade eu estou te jogando a responsabilidade, mas junto com a responsabilidade eu estou te dizendo que o Senhor é contigo para vencer essa batalha. O Senhor é contigo e você vai vencer. Não existe perdedor com Jesus. Não existe perdedor com aqueles que andam com Jesus. A partir do momento que você aceita viver no reino de Cristo, você já se torna mais que vencedor. Mais que vencedor. Então, em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Só que você precisa ter consciência disso. Que nós estamos em uma guerra. Existe uma guerra diária que é travada contra nós. Sabe, tem hora que a gente está andando distraído, né? Está andando distraído e às vezes toma uma de cá, uma de lá, toma um tiro, né? E por quê? Porque a gente está andando distraído. Existe uma guerra e a gente precisa ter consciência dela. Não, eu estou em guerra. Então, primeira coisa, eu tenho que andar vigilante para que eu guerreie, né? E aí você é chamado para guerrear em oração. Oração por quem? Vou citar o meu caso, pela minha esposa. Eu tenho que orar por ela, para que ela se mantenha firme, para que ela seja uma boa esposa. Pela minha filha, para que quando chegar o momento certo de entendimento, ela conheça o Evangelho, Jesus, né, e seja uma salva. Que até então ela já é salva, né, mas daqui a pouquinho ela vai precisar conhecer mais o Evangelho. Só que isso já é plantado desde agora, né? Quando ela começa a observar os pais dentro de casa, ela já começa a transformar, né, a sua mente. Existe até estudos que falam isso, né, que uma criança até os 6 anos, ela tem 60% de formação, né, 70% até os 7 anos. Então nós precisamos ter essa consciência, que nós não estamos vivendo aleatoriamente, né? Às vezes a gente começa a viver no automático, né? Quem sabe você tem vivido no automático no dia a dia, aí, na segunda, na terça, na quarta. É muito legal a semana de primícias, né? Porque a semana de primícias a gente vive vigilante a todo tempo. A gente lembra que tem culto de noite, né? Então a gente começa a viver com uma sensação gostosa, né? De que a gente vai se encontrar com o Senhor ali logo, logo. Só que o desafio nosso é viver assim sempre, o ano inteiro, sabe? E isso é um desafio mesmo. Porque às vezes você até começa bem na segunda, né? É normal até talvez você começar bem, porque no domingo teve uma palavra abençoada, um louvor. Aí na segunda você lembra de ler a Bíblia. Aí quando chega na terça você já, né, dá uma baqueada, esquece um pouquinho. E aí na quarta, né, às vezes você lembra porque tem culto, mas aí às vezes você trabalha e não consegue vir no culto. Então a rotina, o dia a dia pode te distrair. E você pode perder a consciência de que você está em guerra. Então, nessa noite eu tenho para te dizer, ore, sem cessar, ore, sem parar, ore a todo momento. Viva uma vida de oração, porque você está em guerra e você é chamado para ter uma família abençoada, para ter um lar abençoado. Você precisa fazer com que ele seja abençoado e você tem um papel fundamental nessa história. Amém? Para você ter uma família abençoada, você precisa ter consciência do seu papel. E aí a gente tem 3 papéis aqui nessa noite. A gente tem o papel, alguns de marido, outras de esposas e outros de filhos, né? Então a gente tem 3 níveis, né? Os solteiros aí estão nos papéis de filhos e os casados de marido e mulher. Só que você precisa entender qual que é o seu papel, então, nessa estrutura, né, para os homens, né, você precisa ter o entendimento de que você é o cabeça do lar. Você precisa ter o entendimento que você é o líder espiritual da sua família, né, e você precisa carregar isso com convicção, né. Hoje o que a gente mais vê são homens indecisos, né. O homem não é para ser indeciso, o homem é razão e ação, né. A gente vê que hoje em dia os homens estão confusos, né? A gente vê homens, será que é isso, que é aquilo, né?
não consegue tomar uma decisão, não consegue tomar uma direção. E aí a gente vê o oposto, né? A gente vê as mulheres tendo que fazer isso e vê cada vez mais mulheres estressadas, né? Mulheres mandonas, porque os maridos são passivos, né? Então a gente começa a ver uma estrutura inversa, invertida, né? E aí, em alguns casos, a gente começa a ver até totalmente o oposto, né? Então, a mulher tomando decisão, a mulher cuidando das finanças, a mulher indo trabalhar e o marido ficando em casa, né? Depressivo, cuidando de pet e de flor. A gente vê muito isso acontecer, né? E não é o projeto de Deus, irmãos. É por isso que o homem é dotado de razão e de ação, e a mulher de sentimentos, né, para ser a ajudadora do homem, né? Então a gente precisa entender os nossos papéis na família. E ainda tem o terceiro estágio disso tudo, que é os filhos, né? Quantas famílias a gente vê filhos rebeldes, né? Eu conheço inúmeros filhos que não respeitam os pais, que não honram mais os pais, né? Eu acho que essa palavra ela está até saindo de moda já, pelo jeito, para essa geração, porque a gente vê, né, adolescentes respondões que, se fosse alguns anos atrás, né, estava, com certeza ia estar sem dente. Hoje tem recurso até para pôr dente, porque tem implante, né? Mas infelizmente, né, os pais não têm mais essa autonomia de bater, né? E na minha época a gente apanhava mesmo, né? Eu lembro de apanhar muitas vezes de vara, de cabo de vassoura, né? E eu, né, sou grato a Deus e meus pais por isso, porque, né, a gente às vezes fazia coisas que merecia mesmo. Só que os filhos têm perdido, né, isso. Só que você que está aqui nessa noite não é inocente, né? Então você, filho que está aqui nessa noite, solteiro, independente da sua idade, mas que ainda mora com seus pais, se lembre disso. Você precisa respeitá-los e a decisão é deles, independente de você ter 18 anos ou não, né? Se você está morando debaixo do teto dos seus pais, a responsabilidade da sua vida é deles, né? E é eles que tomam decisões por vocês. Amém, filhos? E adolescentes também, né? Adolescente não tem nem o que discutir. Se você é pai ou mãe de adolescente, na hora que ele falar, eu não vou falar o que você tem que fazer não, mas você sabe bem o que tem que fazer, tá? Então, filhos respeitam seus pais. Uma família abençoada precisa viver alegre e tem promessa de viver alegre. Então, tenha consciência de uma coisa: a sua casa é um lugar que você vai viver coisas boas, e você vai viver feliz e alegre na sua casa, amém? Você precisa então fazer com que isso aconteça, né? Eu conheço uma pessoa, inclusive, que trabalha de segunda a segunda, porque não vai, eu tenho certeza, a pessoa nunca falou isso com essas palavras, mas eu tenho certeza que essa pessoa não gosta de ficar em casa. Então trabalha sábado, domingo, feriado. Outro dia eu estava conversando com essa pessoa, ela falou assim: eu vim no Natal adiantar um serviço aqui. Eu falei: rapaz, as pessoas hoje não têm gostado mais de estar em casa. Parece que não existe mais aquela sensação boa, né, de que você vai dando 4 horas ali, 4h30, para quem para 5 horas já fica ansioso, né, para ir embora. Parece que hoje em dia está acontecendo o oposto. As pessoas querem trabalhar até 8, 9 horas para chegar em casa, tomar banho correndo, né? Só dá uma boa noite ali, boa noite, vai para a cama e vai dormir. Por quê? Porque já entra em casa já os conflitos, né? Já começa a acontecer brigas, já começa a acontecer discussões. É o filho que chega em casa e o pai já, né, ira o filho, ou é o oposto, né? É o pai que chega e o filho já está fazendo alguma coisa que desagrada o pai. E aí as pessoas não têm mais comunicação, né? Parece que as pessoas conseguem resolver as coisas somente aqui, ó, né? Então, eu acredito que existam muitas famílias, eu até conheço um caso assim, né, que às vezes a pessoa ela comunica só por aqui, está dentro de casa e está mandando um WhatsApp, né, para o pai e para a mãe, né? Tem condição uma coisa dessa, né? A pessoa às vezes poderia ir lá conversar, né, poderia ali dialogar, né? Hoje em dia a gente não vê mais as famílias sentando numa mesa para almoçar ou para jantar, né, aqueles que jantam, e isso tem se perdido em muitas famílias. Tem se perdido princípios e valores que ao longo do tempo vão fazendo com que percam também princípios e valores da Bíblia, né? Que a gente conhece muito bem, né? Por exemplo, de honrar pai e mãe, né? Que eu acabei de citar.
E a gente não pode deixar isso se perder, irmãos. Não pode deixar isso se perder. A gente tem que buscar, sabe, fazer com que essas coisas aconteçam em nossas casas. Se você é casado, né, marido, mulher, e não tem filhos, né, crie momentos para você, então, desfrutar do seu casamento. Se você tem filhos, traga os filhos para junto esses momentos. E faça com que esses momentos eles sejam constantes e frequentes na sua vida. Esses dias acabou a luz lá no meu bairro. Acho que foi semana passada. Foi semana passada. E aí a gente ficou lá no sofá, sentado, esperando ver se voltava a luz. Eu cheguei às 6 horas do serviço, não tinha luz nem para tomar banho. Eu falei, vou esperar até mais tarde. E aí a gente ficou lá sentado, conversando e tal. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, olha só, né? Se tivesse luz, talvez a gente estava com a televisão ligada, vendo televisão. E assim, eu e minha esposa a gente conversa muito, né? Eu brinco com minha filha, mas eu poderia fazer isso mais sem a televisão, né? Às vezes a gente se distrai, né, com isso e perde muito tempo. E aí quando não é a televisão, é o celular, né? Que hoje os adolescentes passam, né, muitas horas do dia nele. E a gente não percebe uma coisa: o tempo é curto que a gente tem para desfrutar das pessoas. O tempo é curto. Eu vi outro dia um vídeo, 2 vídeos, o cara falando 2 coisas interessantes. Primeiro, dos pais para os filhos, né? Você sabia, pai, que talvez você tenha aí no máximo 18 verões para fazer alguma coisa diferente com seus filhos nas férias? Porque pode ser que seu filho vai mudar de cidade e depois você não vai ter tanto contato assim com ele. E aí o oposto, né? Você é filho que ainda tem um pai vivo, mas talvez já é mais velho. Se o seu pai já tem mais de 60, 65 anos, você sabia que a média de mortalidade do brasileiro, o homem, é 72 anos, 73 anos, e da mulher 77? Você já parou para pensar que talvez você tenha só mais 5, se você encontra uma vez por ano, só mais 5 vezes para encontrar com seu pai e com sua mãe aqui nessa terra? Então, quando a gente para pensar nessas coisas, a gente começa a dar mais valor. Porque a gente vive como se a gente fosse viver 200 anos, 500 anos. E aí, quando eu olho para trás, eu sou grato, por exemplo, de ter tido a minha mãe 46 anos que ela viveu. Mas eu poderia ter aproveitado mais, se eu soubesse que ela ia viver só até os 46. Então, a gente tem oportunidade. E a oportunidade é hoje. Então, hoje você tem que viver, como se fosse o último dia. É hoje que você tem que respeitar seus pais, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. É hoje que você tem que falar para eles que você os ama. É hoje que você tem que tentar trazê-los para Cristo. Não tem um amanhã, talvez. Então a gente tem que ter essa consciência, que talvez a gente não vai ter amanhã, porque o tempo é um só, ele não volta mais. E se a gente não ficar com essa convicção em nós, a gente vai vivendo automático. Abre sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo 5,8, para eu te mostrar uma coisa. 1 Timóteo 5,8. Vamos interagir. Quem quer ler? Quem quer ler? Quer ler? Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Olha só que responsabilidade, hein? Aqueles que não cuidam da sua própria família, são pior do que os descrentes. A gente sabe que um descrente ele já está condenado ao inferno, né? Porque ele não, aqueles que não estão em Cristo já estão condenados. E uma pessoa que ainda é considerada pela Bíblia pior que um descrente, eu acredito que Deus abomina muito, Então a gente precisa cuidar da nossa família, principalmente, os da nossa casa, porque senão não adianta nada, como eu disse anteriormente. É como a gente nadar e morrer na praia, como se diz aí o ditado. É a gente vencer fora e perder dentro. Então a gente precisa cuidar.
a gente precisa honrar a nossa família. Isso é um ponto que vai fazer você ter um lar abençoado. É a sua parte da responsabilidade. Quando a gente vai olhar para Jó, né, nessa história que a gente leu lá em Jó 1, a gente vai ver que Jó ele era um pai muito exemplar, né? Lá no verso 5, olha só o verso 5, o que Jó fazia, ó. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, os seus filhos, né? E fazia com que se purificassem. De madrugada ainda, hein? Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Só porque ele pensava. Então ele não tinha certeza, ele pensava. Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Então Jó ele é um homem que é citado na Bíblia de ser um homem íntegro, né, e santo, justamente por causa das suas práticas. E ele era um pai exemplar, um pai que priorizava a família, né? Você vai ver Jó, só dele suspeitar, né, que os filhos dele poderiam estar fazendo alguma coisa de errada, ele já trazia eles para purificar eles, né? É aquele pai e mãe que quer que os seus filhos estejam na presença do Senhor Jesus. Eu me lembro de quando eu era, adolescente, eu tive uma fase dos 13, 14 anos, que foi um pouco difícil, porque na escola eu fui um pouco perseguido por causa do evangelho, um pouco antes de eu me converter, uns 12 anos mais ou menos, na verdade. E aí, nesse período, eu comecei a pensar assim, para que eu vou ser crente? Para que eu vou continuar indo na igreja? Não adianta de nada, estou sendo só simplesmente zoado e tal. E aí eu, em vez em quando eu falava com a minha mãe, eu não quero ir no culto não. Comecei a desanimar um pouco, sabe, de ir na igreja. E aí a minha mãe falava, não tem nada disso não, você vai. E aí passava um tempo, às vezes depois passou um tempo, eu continuei indo. E aí com uns 16 anos mais ou menos, eu falava com a minha mãe, eu não vou na igreja mais não. Ou eu não vou na igreja hoje. Às vezes na escola dominical, adolescente dorme muito, aí eu queria dormir até mais tarde, não vou na escola dominical hoje não. E aí minha mãe e meu pai, não, você vai. E aí já teve momentos de eu ser maior de idade, e às vezes estar um pouco desanimado, com 18 anos, 18 para 19 anos, e eu escutar essa frase deles, falar assim, enquanto você estiver morando debaixo desse teto, você pode até não frequentar a mesma igreja que eu, porque você agora tem autonomia para ir em outra igreja, mas você vai na igreja. Você vai ser obrigado a ir, você vai arrastado, mas você vai. Então meus pais, eles tiveram esse zelo comigo. Eles me guiaram no evangelho e por momentos teve que ser na marra mesmo, teve que ser à força. E aí eu me tornei esse delinquente que eu sou, que não, Porque graças aos meus pais e a Deus, de ter me carregado para o evangelho, de ter me levado para Cristo, de terem auxiliado no processo, no meu processo de conversão, Então eles tiveram um papel fundamental nisso, E hoje você que é pai e mãe tem esse papel. Você que ainda vai ser pai e mãe, que talvez você está ouvindo isso nessa noite e vai pensando assim, mas eu ainda não sou nem casado, Mas você um dia vai precisar dessas palavras, E aí você vai lembrar disso que eu falei. Você vai precisar um dia guiar os seus filhos ao evangelho, e o dever é seu, a responsabilidade é sua. Enquanto eles forem menor de idade, se precisar ser na marra, que seja na marra, mas leve-os. E aí depois, se um dia eles quiserem se desviar, lembre-se da palavra, que você ensinou o caminho que a criança deveria andar. E no futuro, mesmo que eles se desviem, eles voltarão a se lembrar daquilo que eles ouviram no passado e vão se lembrar da promessa de serem salvos e vão voltar para Cristo. Amém? Creia nisso. Jesus, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar a sua igreja, e Ele tem essa promessa para você, para a sua família. Então priorize a sua família, priorize o seu lar. Você terá um lar abençoado esse ano, você terá uma casa abençoada esse ano. Eu creio que em nome de Jesus, se existiam coisas bloqueadas de acontecerem na sua casa, minha casa está tendo muito problema de discussão, nesse ano vai haver paz lá, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo está providenciando essa paz através de você. Na sua casa esse ano, se tinha problemas financeiros,
porque o seu marido é descontrolado, ou a sua esposa, ou você é descontrolado financeiramente. Esse ano o Espírito Santo está te dando sabedoria para controlar suas finanças e se organizar. Esse ano o Senhor está trazendo novo financeiramente na sua vida. E você vai ver que o pouco, que às vezes você acha que é pouco que você ganha, vai multiplicar e vai fazer com que você consiga conquistar as coisas. Amém? Esse ano, aquelas famílias que têm pessoas com problema com bebidas, problemas com drogas, essas pessoas vão começar a ter nojo da droga e da bebida em nome de Jesus. Essas pessoas vão começar a olhar para você e querer o que tem em você, a água viva que está dentro de você, e vão largar esses vícios em nome de Jesus. Eu vejo pessoas, eu sinto o Espírito Santo falando isso comigo agora, que pessoas da sua família que estão afundadas em algum vício, no cigarro ou na bebida. Você que está mentalizando isso agora vai saber quem é, né? Mentaliza essa pessoa agora, porque em nome de Jesus o Espírito Santo está trazendo essa pessoa a abominar essas coisas e sentir a presença dele. Mentaliza essa pessoa porque ela vai ser salva em nome de Jesus. E esse ano, né, antes de terminar o 2023, eu estava pensando em muitas coisas. Eu até comecei a escrever uma mensagem, eu comentei com o pastor, né, que eu comecei a escrever algo sobre o primeiro amor, né, pastor? E uma coisa que ficou gravado no meu coração foi que esse ano o Senhor ia recomeçar muitas coisas com muitas pessoas. Então é o ano de um recomeço na vida de muitas pessoas. E esse recomeço ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser o recomeço no primeiro amor, né, para muitos que talvez estão vivendo ainda frios. Mas ele pode ser o recomeço em outras áreas, né? E aí quando eu estava escrevendo e pensando nessas coisas, eu senti o Espírito Santo falando isso comigo, que às vezes muitas pessoas vão precisar recomeçar em áreas específicas, né? Vão recomeçar, às vezes na família, que é essa mensagem dessa noite. Então talvez é um ano de você recomeçar na sua família, recomeçar a trazer de volta os princípios na sua família, recomeçar a ter princípios firmados dentro da sua família. Quais são esses princípios? Como eu disse aqui, princípio de honra, princípios de buscar o Senhor junto com as pessoas da sua casa, princípios de honrar de novo, se você perdeu em algum momento o princípio de honrar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido. Então é um ano de recomeçar, é um ano de você trazer à tona novamente essas coisas dentro da sua casa. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida e na sua casa. E você vai testemunhar o que o Senhor vai fazer na sua vida e na sua casa. Amém?